Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Retornando aqui os vídeos e agora com novas, novas roupagens, vamos dizer assim. O canal continua com foco em ciências, astronomia, física e experimentos, tá certo? Só que tanto eu como Miguel vamos continuar gravando vídeos isolados, falando um pouco mais do nosso cotidiano. Miguel com os card games de Pokémon e eu resolvi falar um pouquinho da nova experiência da família. A vida do Miguel mudou muito. Tá? Miguel continua gostando de ciências, gostando de astronomia. Por sinal, esse ano, 2021, ele foi medalhista olímpico de astronomia, na Olimpíada Brasileira de Astronomia. Medalha de prata, tá certo? Conseguiu score aí de 9,8. E aqui a gente está muito orgulhoso. Só que, alinhado a isso, a vida esportiva de Miguel tomou alguns caminhos diferentes. Tá? Quando eu lembro conversando com Edla, né, minha companheira, que a gente deveria colocar Miguel na atividade esportiva, né, depois daquele a cirurgia que Miguel fez no nascimento e todo o acompanhamento que ele teve de cirurgião e tal. E quando ele recebeu o aval para atividades esportivas, a gente começou a inserir ele no futsal, que era uma coisa que ele gostava muito de jogar bola. Então, vamos colocar, né? Ela querendo colocar na natação e eu vendo que o menino ali, não soltar, largava a bola e queria jogar bola na rua e jogar bola em todo lugar. E chutar latinha, né? Copo descartável, garrafa PET. Então, eu resolvi colocar na escolinha onde ele estuda, escolinha de futsal. E aí, o que parecia ser um momento para Miguel extravasar, né? Pegar toda aquela hiperatividade dele e e direcionar, né, para a bola de futebol. Miguel começou a se sair bem, de certa forma. Né? Miguel sempre gostou de jogar mais recuado, né, jogar mais na defensiva. Miguel começou a fazer gol, né, alguns gols, e aí começaram a acontecer alguns amistosos contra equipes, né, de outras escolas. Miguel jogando, vamos dizer assim, numa faixa etária um pouquinho acima, né, com os meninos um pouquinho mais velhos. E Miguel tendo um desempenho bom, né, na marcação principalmente, que eu vi logo no início, né, de antecipar na velocidade. E fazendo gols e chegou no torneio que ele foi escolhido o melhor atleta desse torneio. E aí eu tomei a decisão, junto com o Edla, de a gente aumentar um pouco o nível. Né? O professor da escolinha dele tinha lá o trabalho muito pedagógico, né, muito de base formal. E a gente resolveu levar Miguel para um campo de society, né? Dar uma outra vivência lá em São Martin. E aí também Miguel começou a jogar numa faixa etária maior, né? Tipo, Miguel tinha 6 anos jogando no sub-8, se eu não me engano. Tá, desculpa aí. Mas era uma faixa a mais. Miguel começou a sair bem, recebeu o apelido de zagueiro de ouro pelos amigos, né? Por conta sempre na velocidade, retirando bola e direcionando para o ataque. E aí, quando a gente viu que, né, mesmo jogando em outro ambiente, com outras crianças, que não era familiar, né, não era mais escola ou escolas próximas, ele começou a, vamos dizer assim, mostrar um bom rendimento. A gente resolveu colocar ele na escolinha do Náutico, de futsal. E aí a gente viu que faltava muito, né, de base, domínio, passe, etc. Mas mesmo assim, Miguel foi avançando dentro da sua faixa etária e terminou culminando isso num torneio de society, apesar do Náutico jogar, né, não, é no Náutico que ele jogar a escolinha de futsal. O Náutico participou de um torneio de society, né, aquele futebol de 7, e entre escolinhas, e a gente classificou a primeira fase em primeiro, tá? E Miguel fazendo gol contra o Santa Cruz, né, batendo pênalti, assumindo a responsabilidade muitas vezes do jogo. Fomos para a final, fomos vice-campeões, né? Perdemos para um time que ganhamos na primeira fase, isso acontece. Miguel não treinava shootout nem na escolinha de society, nem na escolinha de salão. E aí o detalhe foi esse, né? Os meninos do Geragol treinavam esse shootout e Miguel chutou a bola antes do necessário, né? Mas ele foi o primeiro a bater, assumiu a responsabilidade, tá? Infelizmente ele perdeu, ninguém acertou o shootout. E isso fez com que eu começasse a divulgar Miguel nas minhas redes sociais. Criei uma rede social para ele. E aí ele recebeu um convite de um membro da comissão técnica do Retrô, que é uma equipe aqui de Pernambuco, para jogar lá. E aí eu conversei com ele explicando que a gente ia terminar esse processo no Náutico. Eu ia terminar o ano no Náutico.
E no outro ano a gente seguiria, tá certo? Que 2020, né? Começo de 2019, né? Finalzinho ali, metade de 2019. 2019 nós seguiríamos para Peneira. Fizemos a peneira normal, não, né? E na peneira, Miguel foi selecionado para essa equipe de futsal. E aí agora, né? Esse ano, ele vem acumulando algumas conquistas, vem evoluindo muito, na minha concepção. Ele começou no quarto quarteto, né, de futsal, o quarteto de entrada. Hoje ele está no segundo quarteto, né? E em alguns jogos alterna, né? Tomando o primeiro quarteto. Nessa final aqui, quando ele estava perdendo, ele entrou, saiu muito bem. Gravei até alguns vídeos, fiquei super orgulhoso. Eita, bati aqui, desculpa. Super orgulhoso. E ele foi vice-campeão da Copa Pernambuco desse ano, 2021, tá? E voto salão. E teve um torneio, né, de um society que estreou. E eles foram vice-campeões, mesmo time, né, que joga salão, jogou society. Também foi vice-campeão. Isso aqui foram, vamos dizer assim, as duas últimas conquistas, tá? Existiram outras com a bandeira de retrô. Hoje a gente está jogando com a bandeira Fo0, que é o pessoal que saiu do retrô, né? O retrô encerrou as atividades de salão, de base, e aí todo mundo, ou quase todo mundo, veio junto e formou o Fo0, que é a equipe que vem disputando as competições, né? Um antigo elenco do retrô. E aí toda essa andança e toda essa percepção do que está ao redor me fez criar coragem, né, ou tomar a iniciativa de falar um pouco sobre como é essa vida do responsável em relação à criança. Tá? Aqui eu resumi bastante a jornada de Miguel. Por que eu resumi? Porque eu vou procurar gravar alguns vídeos falando mais especificamente dessas etapas, né? A idade, etc., baseado em minha experiência, tá, pessoal? Por que compartilhar a experiência? Porque quando eu começo a compartilhar os vídeos, as fotos, e falar nos ciclos de amizade, nas peladas e etc., sempre vem aquela pergunta: e aí, como é que é? Como é que eu faço para colocar meu sobrinho? Como é que eu faço para colocar meu neto? Como é que é isso e tal? Há muita dúvida, porque o futebol é uma coisa mística no Brasil, tá? E eu mesmo achava que, antes de entrar nesse universo, né, ou mergulhar nessa parte deste universo, que ele é muito amplo, tem muita coisa para aprender ainda, eu imaginava que só o talento e talvez um empresário bom fizesse a diferença total. Isso faz diferença, talento é importantíssimo, isso adianta muito a vida da criança. Contatos também, você estabelecer uma relação boa com todo mundo é fundamental para a sua criança, porque lembre-se, nem todo mundo leva a situação no profissional. Tá? O mundo do futebol tem muita paixão, inclusive entre os profissionais de futebol. Então, é sempre bom, a primeira dica é sempre ter boa relação com todo mundo. Você não vai ser aquele cara falso, né, fingido. Mas é manter a boa educação, ser sempre grato pelas oportunidades e estar sempre entendendo que você tem que deixar as portas abertas para sua criança. E nunca se indispor por pessoal seu, né? Obviamente, se for uma coisa com a sua criança, você tem que tomar a responsabilidade e agir para evitar qualquer coisa contra a sua joia. Isso é fato, não tem nem o que discutir. Mas é sempre ter aquela diplomacia, né? A política da boa vizinhança, porque muitas oportunidades acontecem e muitas oportunidades deixam de acontecer por conta dos pais irresponsáveis, tá? Por conta dos que estão do lado de fora, atrapalham muito a vida da criança. E como as pessoas começaram a perguntar, eu disse, mas que tal eu gravar alguns vídeos e dar algumas dicas do pouco que eu tenho aprendido, né? Então, é um universo gigante. Essa dica de manter a boa relação é importante. Conhecer todos os treinadores, todas as maneiras de treino, isso é importante. Eu sei que a fidelidade, o respeito, vamos dizer assim, a gratidão também tem que estar presente, até porque seu filho tem que aprender esses valores. E aprende com você, tá certo? Não espere que isso seja ensinado por outra pessoa. É você e as suas decisões que vão dar ao seu filho o caráter que ele precisa para ser um grande jogador de futebol, tá? Porque muitos jogadores têm talento, têm contatos, né? Têm oportunidades e se perdem por não ter o caráter ou a mente sólido o suficiente para se manter naquela posição e conseguir galgar coisas maiores, tá? Então, essa dica de uma boa relação é fundamental, tá certo? E você precisa mostrar ética ao seu filho. Você tem que ser um responsável ético para que seu filho se torne um profissional ético e possa alcançar o máximo, o potencial máximo, tá certo? Porque
futebol está mudando no Brasil, está demorando muito para mudar, mas está mudando. O futebol vem mudando e vai mudar mais ainda. Então, não é à toa que você vê times muito compactos, sem grandes estrelas, alcançando grandes resultados. Tá? Existem times com grandes estrelas? Existem. Mas, de um tempo para outro, você percebe que jogadores desconhecidos da mídia em geral, né, daqueles programas esportivos, começam a desempenhar bons resultados porque o futebol está mudando. E a gente não pode repetir erros das gerações anteriores, né? Como, por exemplo, você achar que o que o seu pai fez com você na sua jornada como jogador, né, ou como peladeiro, seja lá o que for, vai funcionar igualzinho para o que você precisa fazer com a sua joia, né, com o seu atleta. Então, ter essa boa relação é fundamental. Ser uma pessoa, como eu disse, você não é uma pessoa falsa, não é uma pessoa que vai querer agradar todo mundo, mas é uma pessoa que sabe transitar, que sabe dividir o pessoal do profissional, que sabe ser grato, né, que sabe se posicionar sempre com a educação, porque é muito fechado esse universo. Tá? Os treinadores conhecem uns aos outros e falam de você para todo mundo. Tá? Então, se você consegue cultivar ao longo da jornada do seu filho várias lutas e inimizades, pode ter certeza que vários treinadores saberão quem é o pai de fulano. Tá? Fulaninho é bom, mas o pai dele é um atraso. O pai dele não é de grupo. Então, muitas vezes, um grupo bom que seu filho poderia estar, não estará porque você não é responsável de grupo. Não é um tio de grupo, não é um avô de grupo. Então, a pior coisa que pode acontecer é você atrapalhar seu filho com sua personalidade. Tá? Você, para suas atividades, seus sonhos, você usa sua personalidade. Para o seu filho, seja um diplomata. Seja uma pessoa que vai andar, uma pessoa educada, uma pessoa que vai conviver bem com as outras. Não é a guerra, tá certo? O seu filho não vai se tornar um profissional porque você está xingando o juiz ou xingando o técnico. Ele não vai se tornar um profissional por conta disso. Tá? É uma jornada muito longa. Ele precisa entender a hierarquia, precisa entender os comandos. Isso é muito fundamental para entrar em grandes clubes. Tá? Passou aquele tempo que o cara desregrado, louco, desaforado, tinha passe livre em qualquer equipe. Tem equipes hoje de ponta que não contratam mais. Tá? Ou até desfazem contratos ou grandes negociações por coisas tolas. Aconteceu aqui com o Sport já. Atlanta do Sport, que negociação marcada, a vida do atleta fora de campo terrível, o time cancelou a negociação. Tá? Isso acontece no Náutico, no Santa, em várias equipes. Então não seja um obstáculo, a primeira dica. Né? Seja um diplomata, não seja um obstáculo. E para iniciar tudo, assim, a gênese de tudo que as pessoas não prestam atenção observe seu filho, seu sobrinho, seu enteado, seu neto. Observe. Em que sentido, Romulo? Se ele quer isso mesmo. Nessa minha andada que eu tenho visto, assim, não vou dar uma porcentagem de 50%, 40%. Mas tem casos, viu? Alguns casos se repetem de crianças que não querem ser jogadores de futebol, mas o pai quer que ele seja jogador de futebol. Isso é um problema grave. Porque, imagine, você, tio, seu sobrinho lhe adora, não quer decepcionar você, e você está ali insistindo com ele, nos treinos exaustivos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado específico, domingo praia. A criança não quer decepcionar o herói, o tio dele, que está sempre com ele. Dá uma semaninha para a criança. Deixa ele fluir sozinho. Tá? Essa observação não vai significar que essa criança quer ser jogador. Tá? Porque pode ser que você já tenha feito isso tanto que já virou rotina. Tá? Ele já está no automático. Mas observa, vê o que interessa, vê se é o que ele quer. Na minha jornada é mais tranquilo pensar nisso, porque Miguel vinha evoluindo e Miguel vinha pedindo. Eu lembro que quando eu pensei em colocar no Society, me queria jogar mais, que era pouco tempo na série da escola, porque a escolinha era entre largar e eu pegar ele, né?
Ele queria mais tempo para jogar, ficar pedindo, eu quero jogar mais, não vai ter hoje, não vai ter hoje. Que eu resolvi colocar, tá? E aí nesses campeonatos que ele foi participando, ele disse, eu quero jogar naquela equipe, eu quero fazer parte daquela equipe, ia ser muito bom jogar para aquela equipe, aquela turma é muito boa. Então ele ficava me motivando, né? Tem vezes que ele vai pra pelada comigo, ele, pai, eu posso ir lá contigo? Pra quê? Pra gente ficar treinando antes, ficar dando um chute com a bola lá e tal, no campo de society maior, né? Disse, vamos embora. Então sempre, mesmo eu enxergando o desejo inicial de Miguel, eu tenho que ficar sempre vigilante a isso, porque Miguel tá crescendo, né? Comecei, foi medalhista olímpico, Miguel gosta muito de card game, gosta muito dessa questão de comunicação, né? Apareceu uma oportunidade dele ser modelo, ele foi lá, ele queria conhecer aquilo. Então o Miguel é um cara que gosta de muita coisa. Então eu não sei até que ponto o futebol vai estar encantando ele, né? Não sei até que ponto isso vai durar. Hoje, na minha análise, né, limitada à minha pessoa, ele tem essa vontade, mas eu não sei se daqui a 2 anos ele vai ter. Mas eu fico também muito animado, eu gosto desse ambiente. Então será que ele não tá, não, vai chegar um ponto que ele não vai estar só por mim e não mais por ele? Essa pergunta eu me faço. E eu não quero, né, meu filho desgastando a relação comigo porque não está se sentindo bem, está só no futebol porque eu gosto de estar lá. Então, de tempos em tempos, a gente tem conversas, eu deixo ele mais solto, não falo do treino, deixo ele ver, né? Tem vezes que, lógico, ele nunca esquece do treino de futebol, né? Ele pode esquecer o dia, mas todo dia ele pergunta, tem treino hoje? Tem treino hoje? Hoje não tem treino não, hoje é só estudo. Não tem treino amanhã? Tem, hoje tem treino. Então, fica atento com o teu, tá? Observa bem o teu, vê se é isso que ele quer mesmo. Então, as primeiras 2 dicas são, transite bem com todo mundo, e observe sempre seu filho, sua joia, né? Aquele com quem você é responsável. Olhe bem para ele. Veja se ele está bem. Pode ser que ele não esteja estafado de muito treino. Pode ser que nem que ele não goste de futebol. Ele está precisando de um tempo para curtir mais a vida de criança. Talvez a carga esteja muito pesada. Então são coisas que você deve raciocinar antes de estar preocupado com o empresário, preocupado com o treinador. É primeira casinha. A criança tá querendo, é da criança querer evoluir, é da criança querer estar treinando, é da criança querer ser jogador de futebol ou é do seu desejo? Né? É uma reflexão. Tá? Isso aí é um aprendizado. Você mesmo é que toma as suas decisões, né? Não tem ninguém para tomar por você. Você sabe o que é melhor para a criança, não é isso? Então, mas mesmo sabendo que é melhor, esteja bem, com os ouvidos bem abertos, os olhos observando bem, porque acima de tudo está o bem-estar deles, né? A vontade deles. Então, no próximo vídeo, eu vou falar mais especificamente desse início de jornada, tá? Vai ser para aqueles pais que querem começar, onde começar e para onde ir. Ah, eu já comecei, o que é que eu devo fazer, tá? Então, espero ter ajudado. Um abraço para todo mundo. Até a próxima.